Sponsor. The States of America will use all our resources to conquer this enemy. Because we want greater prosperity for our people, a better standard of living, the threat of force is there and it is real. I say bomb the hell out of them. If there's collateral damage, so be it. There is going to be a war. We begin bombing and... E aí, ouvintes do Dricast, eu sou o Daniel. Sim, hoje é eu que tô abrindo o programa, porque é o que sobrou, né? E a gente tem que trabalhar com o que a gente tem aqui. Antes de apresentar as pessoas que vão falar nesse episódio, se puderem, vão lá no Twitter e sigam o Dricast no @Dricast_, porque é lá que nós nos atualizamos. Então, nos deem essa moralzinha aí, por favor. Isso ajuda muito. E lá também é postado todos os episódios passados. E também, se quiserem curtir a nossa outra rede social lá, no Facebook, pode ir lá também. É só pesquisar Dricast que vocês vão encontrar o nosso podcast. Bom, então, bora pro episódio. Eu tô aqui acompanhado da Joyce. Tudo bom, Joyce? Oi, então, depois de muito tempo. E como vocês já devem saber, o nosso episódio vai ser uma mescla entre o massacre de El Paso e mais um pouco falando sobre o avanço dos movimentos nacionalistas e da alt-right nas redes sociais. Um pouco, eu acho que a grande maioria da internet, principalmente nos jornais, todo mundo acompanhou que foi o massacre, que no último dia 3 de agosto, um jovem branco de 21 anos, que foi reconhecido como Patrick Wood Crusius, ele entrou em um centro comercial no Texas, em El Paso, na cidade de El Paso, no Texas, e atirou durante mais ou menos uns 20 minutos, conforme relatam as vítimas, sem um inimigo comum ou sem um alvo específico, atirou. Algumas pessoas falam que o que a polícia revelou foi que ele estava com um calibre uma arma de alto calibre. Algumas pessoas falam de uma AK-47. Mas então, assim, totalmente brutal. Ele atira nessas pessoas numa cidade... El Paso é uma cidade com quase 700 mil habitantes, com uma população que é mais ou menos uns 85% da população, ela é hispânica. Ela é uma cidade fronteiriça com o México, então... Mais tarde, a polícia também encontrou um manifesto do Patrick, que ainda não se sabe se ele é o autor desse manifesto, mas a polícia caracteriza como um crime de ódio contra os hispânicos. Ele fala nesse manifesto de uma invasão hispânica no Texas. Então, assim como a gente vai abordar ao longo desse episódio, mas assim como muitos outros crimes nos Estados Unidos, esse é mais um crime sobre a supremacia branca, um nacionalismo estadunidense exacerbado. Então, é mais ou menos isso que a gente vai abordar, e que, coincidentemente, ele casa muito bem com o tema da Isa, que hoje... Oi, Isa, tudo bem? Oi! Hoje eu não tô apresentando. Hoje, exatamente, a Isa não vai apresentar, e numa configuração muito especial. A gente já planejava um dia entrevistar a Isa para ela falar sobre o tema, mas deu a coincidência de a gente ter esse infortúnio, que foi o massacre em El Paso, e que casa muito com a pesquisa da Isa, que vai falar que é um tema sobre o avanço desses movimentos nacionalistas e dessa direita alternativa, e como isso se caracteriza nas redes sociais. Então a gente aproveitou para trazer a Isa, que hoje assume o papel de entrevistada, né? Mais uma conversa, e não um modelo de entrevista de pergunta e resposta. E a Isa, para dar uma introdução muito rápida para vocês, acho que a maioria que está ouvindo já conhece a Isa, mas ela é formada em Relações Internacionais pela Universidade La Salle, e há 2 anos já ela pesquisa sobre esses avanços nacionalistas e a alt-right. Ela é orientada pela professora doutora Tatiana Vargas Maia, inclusive um beijo para Tati, acho em nome de todo mundo do Dricast, de quem está aqui e quem não está. E a Isa também, como a gente já falou, ela é podcaster aqui no Dricast. Então, quando ela não tá na posição de entrevistada, que pela primeira vez é hoje, ela tá ou entrevistando ou conversando. Então, hoje é mais que especial, um episódio duplo. Então é isso, a gente vai começar com a pesquisa agora e vamos lá. Contigo, Daniel. Então, oi Isa, tudo bom? Eita. Então, pra gente começar Oi, já, pra tudo. quem nunca ouviu falar ou não sabe do que se trata,
a primeira pergunta: o que são esses avanços nacionalistas e o que é a alt-right? Vamos começar falando um pouco de nacionalismo. Nacionalismo, a gente... o Hobsbawm falou muito no livro dele que é um movimento que se caracteriza por tentar definir o que é a nação. E ele pode começar de uma forma, vamos se organizar aqui em busca disso. Mas desde o século XX para cá, isso mais se tornou uma coisa... Se tornou um ultranacionalismo, que é uma característica que a gente vai ter. Bom, na Segunda Guerra Mundial, as nações... Por exemplo, os fascistas e os nazistas queriam identificar dentro dessa nação somente o grupo que participava como brancos e arianos. E a gente tem isso também dentro dos Estados Unidos, tipo, bem forte, tentando caracterizar os Estados Unidos como uma nação branca. E que ela é branca, ela é protestante e apenas esses são os americanos de verdade. O resto não devia estar aqui, ou se tá, tem que estar de maneira subserviente à população, à elite, no caso. Bom, a alt-right, ela é, traduzindo, né, uma direita alternativa. Ela, no caso, ela tem umas origens, digamos, de ideias, pegando esses movimentos mais antigos dos Estados Unidos, que tinha essas milícias, e que tinha... a KKK, enfim, ela pega um pouco dessas ideologias, mas ela bota, assim, uma fachada moderna. Então, no caso, ela meio que começa a aparecer lá por 2008, com uma galerinha que não tava mais gostando do Partido Republicano, e não tava se encontrando. Então, essa galera meio que se junta, faz umas convenções juntando uma coisa, vamos falar de raça, vamos falar como o Ocidente tá caindo e que como a gente devia, sei lá, se organizar, porque os interesses dos partidos democratas e republicanos não são os nossos, tem um Estado profundo que tá impedindo isso. O marxismo cultural, que na verdade marxismo cultural na verdade eles estão botando outro nome para chamar de judeus. Enfim, eles são nazistas, mas eles são nazistas de cores diferentes. São nazistas da internet, com cabelinho bonitinho, enfim. E a alt-right, enfim, ela se caracteriza por crescer dentro das redes sociais, buscar recrutar gente dentro dessas redes sociais, e daí meio que ela se divide em gente que quer entrar dentro da política e uma galera mais radical que tá dentro da internet e que de vez em quando vai postar um manifesto e vai sair e vai fazer um ataque terrorista. Eu acho que é uma definição rápida e simples do que é mais ou menos a alt-right. A gente sabe que a alt-right ela se manifesta através de propagandas, né, e fóruns e tal. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os tipos de propaganda que tu identificou e como que elas se propagam, de que maneira que elas se espalham na internet. Bom, eu comecei vendo os memes. Tipo, é muito interessante que eles não fazem, tipo, campanhas de propaganda como a gente pensa, que a gente tá acostumado a ver na TV, que tipo, é um anúncio de um produto, ou uma propaganda bonita com uma música do Zafari tocando alguma coisa e daí vem um logo depois. Não, eles têm a cara da internet mesmo, que é fazer vários memes. E a gente usando, sei lá, caras, ou fazendo tiras, ou no máximo vai ter um pôster que vai ter umas mensagens usando uma figura conhecida, ou usando uma imagem, sei lá, uma imagem agressiva, infame, dizendo, esse é a sociedade que vocês querem se deixarem isso. Ou eles vão botar umas figurinhas engraçadinhas vestindo roupa de nazista, ou matando alguém. Enfim, foi assim com o sapo Pepe, que era um sapo que era um meme que era mais ou menos o cara criou, né? Fez um quadrinho, ele não tinha nada a ver com isso, e foi cooptado esse meme pra alt-right, e eles começaram a usar como uma forma de vestir o sapo de forma nazista, e o sapo matando feminista, matando judeu, e enfim, eles não paravam de usar e o meme se tornou isso, tanto que eles fizeram uma vez com a cara do Trump, e o próprio Trump retweetou isso
no Twitter dele. Enfim, esse tipo de propaganda é o que eles usam. E também tem mais, como eu tava dizendo, dos textos, né? Que é tipo uma propaganda que vai denunciar o que eles acham de errado na sociedade. Então eles vão ter um texto dizendo que é isso que você quer para o seu futuro, é isso que você quer para a raça branca, é isso que você quer, é hora que a gente tem que se unir. Ou eles vão usar uma outra forma, não, é isso que temos que fazer. E, enfim, tem uma estética bem brega que eles botam nas propagandas deles. Botam uma coisa meio tipo... como é que é mesmo aquelas... Flash wave. Eles gostam de usar bastante nas propagandas deles esse flash wave, que é numa forma de dizer... de ter uma estética própria, que é importante do movimento ter essa estética. Também eu gostaria de lembrar que tem, no caso, além da indumentária nazista, eles vão tentar... eles vão falar de coisas que eles acreditam que, no caso, as pessoas normais, a gente entende como coisas boas, mas eles entendem que é algo para eles. Por exemplo, eles vão falar muito de discurso livre. Nós americanos temos o discurso livre. E daí eles vão usar isso de discurso livre para desmanchar o discurso livre. Porque no caso eles dizem, a gente não pode falar as nossas coisas porque vocês dizem que é ódio. Mas aí vocês é que censuram, não somos nós que queremos censurar. E no fim, o objetivo dele final é censurar essas vozes que apontam que eles estão fazendo discurso de ódio, que eles estão promovendo genocídio, que eles estão promovendo violência e incitando ela. Eu acho que é bem nessa zona, assim. Bizarro. Essas pessoas, elas são identificadas ou elas ficam no anonimato? Olha, boa parte mantém anônima. Assim, a maioria. Mas tu vai ter certas figuras que vão assumir, digamos, uma notoriedade nos movimentos, que elas vão, tipo, botar a cara à face. A gente pode pensar no Richard Spencer, a gente pode pensar no Stephen Bannon, a gente pode pensar no Milo Yiannopoulos, no Jared Taylor. A gente vai ter... também tem o Sargon Jakad, que o nome dele é Benjamin Carson, se eu não me engano. A gente vai ter essas figuras que vão aparecer para as pessoas comuns como representantes do movimento. E eles vão ter, assim, uma figura bem trabalhada. Eles não vão estar na TV defendendo que eu vou matar uma galera. Então, tipo, eles tentam apresentar o movimento como uma coisinha, assim, light, entende? Com um clube de interesse pra... nós não estamos... Sabe aquela frase, vocês já ouviram aquela frase de tipo, por que se tem coisas de orgulho negro, orgulho gay, porque eu não posso ter uma coisa de me orgulhar de ser branco, de eu valorizar a cultura branca? Eles vão... Dia do Homem. Está saindo um novo programa só para homens. Então eles vão ter essas figuras. Não significa que eles são os líderes, que eles estão comandando todos os atos. Até porque esse movimento alt-right na internet, ele é bem, tipo, descentralizado. Mas tu vai ter essa galera que, de certa forma, vai responder, e os anônimos do movimento vão, de certa forma, olhar pra eles. Mas, em geral, é anônimo mesmo. Tu não mostra tua cara. No máximo, tu vai se identificar que tu é um homem e tu é branco. É difícil ter as mulheres que estão no movimento, porque sim, existem, bizarramente, elas dificilmente vão falar. A gente vê essa caracterização de ser no anonimato e de como as redes sociais ajudaram para que a alt-right ela consiga ter uma maior visibilidade, ainda que essas pessoas estejam no anonimato. E muito em paralelo ao que a gente vê no Brasil e que a gente estuda, ou que a gente consegue ter acesso, que a questão do tiozão do WhatsApp, ou coisa assim, que tu não te mantém totalmente no anonimato. Mas, por outro lado, a gente também teve no Brasil, no início do ano, não sei se foi no início desse ano ou no final do ano passado, o Degolla Tien, dos meninos da escola de Suzano. E essa era uma das perguntas que a gente queria te fazer, de como as redes sociais ajudam a propagação desse discurso de ódio, desse preconceito, desse racismo,
E como é que foi para ti pesquisar sobre esses fóruns e como eles funcionam? Como é que tu fez para investigar? O que tu viu lá? Como é que tu identificou? Como é que foi isso, né? Quais os principais fóruns que tu usou para tua pesquisa? Certo. 2 perguntas. Vamos pela primeira. Sobre o caso, né, do anonimato, por que o anonimato, como é que as redes sociais influenciaram? Pô, influenciaram muito, é que nem o Manuel Castells vai falar no livro dele, Sociedade em Rede. A gente tá numa sociedade em rede, e as coisas acontecem muito rápido, e a internet fornece uma anonimidade já naturalmente, que tu pode postar tudo e ninguém vai se lembrar a tempo de saber quem falou aquilo. Mas esses lugares também têm essa questão de privacidade. E, tipo, são coisas que eles acharam esse espaço na internet, que eles podem falar o que eles acham, o que eles pensam, destilar os ódios deles sem ter nenhuma repercussão na vida real. Porque na vida real, bom, a teoria é que se tu falar uma coisa dessas, tu vai ser preso, tu vai ser rechaçado socialmente, tu vai ter consequências. E na internet não, tu vai poder falar isso, e em certos lugares da internet tu vai poder continuar repetindo esse eco, isso, que vai se tornar natural daquele espaço de estar repetindo esse ódio, e tanto faz, tipo, tu vai ter, tipo, digamos, uma vida paralela dentro da internet. Então, a principal coisa é a questão da rede social é fornecer um método seguro de tu espalhar o que tu quer falar, e de tu poder separar da tua vida fora das redes. E aquilo de velocidade, né? Uma informação chega rápido em qualquer lugar do mundo. Vai ter alguém falando disso no Brasil, vai ter alguém falando disso nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, assim por diante. E aquilo que esse Degolla Chain, que no caso, que é um dos fóruns, se eu não me engano, do 8chan, que era um caso mais abrasileirado, que esses garotos de modelo que a ultradireita americana viram que acontecia isso e reproduziram no Brasil. Então, no caso, eles estavam vendo o que faziam nos Estados Unidos e viam que, de certa forma, funcionava. Então, o garoto foi lá e viu, por que eu não posso fazer aqui também? E foi lá e fez, né? Um massacre. E foi do mesmo método que acontece nos Estados Unidos. Ele postou online o que ele ia fazer, ele se reuniu com o amiguinho, pegou as armas e partiu pro lugar que ele ia fazer o tiroteio. Agora, a tua segunda pergunta, como é que foi o método da minha pesquisa? Eu comecei fazendo ela... É na etnografia. É um método que foi desenvolvido mais ou menos no final da década de 90, que no caso tu se imerge dentro desses grupos e tu fica lendo o tempo todo e analisando, tu fica tentando ver se tem algum padrão dentro do que eles estão postando. Então eu passei uma boa parte desses 2 anos lendo diariamente o que eles estavam postando e salvando. E eu lia o que eles falavam dentro do 4chan, dentro do Poe principalmente. E eu salvava. Eu lia o que eles estavam falando no Discord, em certos Discords que eu conseguia acesso. E eu salvava. Então, no caso, uma coisa de eu estar sempre lendo e sempre analisando. Eu não me comuniquei com nenhum deles, até porque é uma questão de segurança, né? Até porque eu não faço parte do modelinho de cidadão ideal deles. E, no caso, eu também li o que outros acadêmicos que estavam pesquisando a mesma coisa estavam escrevendo. Eu posso falar sobre o David Newart, que ele escreveu sobre Out America, que no caso o livro dele é sobre todos esses... como eles um pouco de como eles se organizaram na internet, mas mais sobre o que eles acreditam. E também o Kill All Norms, da Angela Nagle, que é um livro de como que essas guerras dentro da internet acontecem, como que essa movimentação toda de grupos de internet se decidem para fazer algo. Eu acho que eu respondi a tua pergunta? Sim, respondeu. Não, respondeu. Eu acho que é muito por isso, porque às vezes a gente não se dá conta. Eu me lembro que eu fui na tua apresentação dessa tua pesquisa, e quando tu falava e tu apresentou um mapa sobre
como é que o comportamento desses jovens, a gente fala jovens porque é a maioria, né? São homens, jovens e brancos. E como eles se comportam, quais são as buscas deles, o comportamento no YouTube, por exemplo, no próprio Facebook, redes que a gente também tem acesso e que tem essa, não vou chamar de parte obscura, né, mas que tem essa direita alternativa e que busca cada vez mais esse ódio e cada vez mais consegue e tem muito alvo, né, eles têm muitos alvos. E como eles conseguem ter um padrão, e assim como tu falou, eu acho que independente se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, claro, se manifesta de formas diferentes, em lugares diferentes, mas ainda assim existe em vários lugares, né? Sim, e é interessante colocar aqui que, por mais que o movimento seja descentralizado, ele não é desorganizado. Ele é muito bem organizado. Porque eles sabem muito como... Acho que é bastante galera envolvida com TI, com marketing, que tá junto no movimento, porque eles entendem como é que os algoritmos das redes sociais funcionam. Eles sabem quando algo vai irritar, vai lacrar na internet, vai bombar. Eles sabem como postar, o que usar, como que as fontes têm que ser colocadas, sabem os horários, eles sabem como se portar. Então, tipo, sabem como invadir fóruns, sabem como hackear. A gente vai lembrar do Gamergate, que foi um pouco antes da alt-right chegar nas notícias, que foi um movimento que o Enon ajudou a espalhar, que no caso eles começaram a perseguir uma desenvolvedora e depois uma jornalista que falava sobre jogos, que tinha problemas de machismo, etc. Eles se organizaram dentro das redes sociais e começaram a perseguir essas pessoas. E começaram a se organizar fora das redes sociais. Tipo, eles iam, sei lá, num bar, assim, aleatório, e falavam lá, porque isso, que não pode continuar assim. E depois voltavam para as redes para continuar essa perseguição e essa coisa de converter mais gente pro movimento. A gente tem esse grupo mais na camada, né, mais, não digo deep web, mas mais profunda. Existe um número relativamente alto desses grupos em redes sociais, vamos dizer, da Surface? Eles usam o Twitter, o Facebook e o YouTube para ser, tipo, a camada, assim, leve, assim. Eles não agem, eles não, tipo, ditam as operações ou como eles vão agir nessas redes, mas eles, digamos, usam para propagandear de forma leve e para dar, tipo assim, aquela pílula, como eles chamam, pílula vermelha, que vai dar um interesse e as pessoas entrarem mais fundos. Tipo, é como se fosse um reflexo. Eles criam nas redes sociais mais como o 4chan e dentro do Discord, o que eles planejam fazer, e eles usam essas para repercutir, para sair, para pegar mais gente. Porque, vamos dizer, não é todo mundo que vai no 4chan, não é todo mundo que entra que usa Discord, que vai entrar num grupo de Discord para discutir. E também não só para recrutar, mas tipo para normalizar essas visões dentro do mainstream, assim, das redes sociais. Por exemplo, muitas coisas deles foram parar no Facebook. E daí tinha vovôs e vovós compartilhando o que eles fizeram. E também, muitas vezes, foram parar na Fox News, que é uma das maiores redes de notícias, que é super direitista nos Estados Unidos. Então, tipo, eles criavam esses ecos, batiam no Twitter, e daí, de certa forma, a Fox News reproduzia o que eles estavam falando. E daí, tipo, tu começa a normalizar esse tipo de visão que eles têm como correto. O próprio Trump, no discurso dele, vai normalizar a visão. A visão desses caras. Então, não é que eles não achem seguro. Eles usam elas com outro propósito. Mas, de vez em quando, se tu procurar bastante, tu vai, de certas formas, vai achar conteúdos tão pesados dentro do YouTube e dentro do Twitter.
Tá. No início do episódio, tu falou sobre uma estética. E a gente até tava preparando pra te perguntar sobre essa estética do ódio. E como tu identificou isso e como a gente ainda pode identificar. Eu acho que tu já explicou muito bem isso. Não que a gente possa identificar, porque ela não vai ter exatamente uma cara, ela tem um comportamento. Mas como tu identificou isso e como tu explica isso? Eu creio que, no caso, a estética tem a ver com as ideias, no caso que eles vão ideias comportamentais e ideias de apresentação. Então, no caso, eles têm, primeiro, da visão deles, voltando um pouco, de que a América tem que ser branca. Então, tu vai ter essa parte como uma base. A América é branca e a gente tem que defender isso, porque essa América branca tá sob ataque. Tá na base. Depois a gente vai ter a segunda base, que é no caso da internet, que é ser trolls. Todos eles são trolls. E tem, no caso, desde o início eles vão ter essa questão de causar, dentro da estética, causar... Como é que é a mesma palavra? Como a gente diz quando a gente quer causar algo... chocar as pessoas. Eu quero trollar, eu quero chocar as pessoas. Essas são duas partes que fazem da estética. E então a gente vai pra a parte de indumentária nazista. Então a gente vai estar usando isso da parte de indumentária nazista pra chocar as pessoas, porque a gente também é nazista, no caso, vai estar colocado isso, é importante ressaltar. E vai estar tendo essas piadas de estar criando e chocando. E depois vai ter, no caso, a parte de apoiar o Donald Trump, por causa que ele era como eles identificavam o Trump como um troll. E essa parte de ser troll, que faz parte de toda a estética deles, de rir em cima do choque que as pessoas estão sentindo das coisas que eles falam, porque o Trump dizia que o Trump, a gente sabe que o Trump, eles diziam que é um fanfarrão, que é um charlatão, mas o Trump, ele fala o que todo mundo tá querendo pensar. Ele chama os outros, ele xinga os outros. Isso é tipo ser troll, então isso tem a ver com a gente. E também, no fim, no caso, eles querem a parte da estética de demonstrar boa aparência. Então tu vai notar que é um bando de jovens com os cabelinhos bem cortados, com seus undercutzinhos, com umas roupas da cena. E ele tem um dos membros de um dos grupos da alt-right que ele vai ter dito, se eu não me engano é o Patrick Case, ele vai dizer que o membro ideal, que o recruta ideal seria alguém que, além, né, daquilo branco, ele não teria tatuagem, ele não usaria drogas, e ele estaria sempre bem vestido. Porque a gente tá interessado em, apesar disso tudo de chocar as pessoas, a gente quer se mostrar como cidadãos de bem, cidadãos respeitáveis. E é aquilo, então eles vão usar terninhos, vão estar bem vestidos, eles não vão estar quebrando aquilo que tu imagina de um neonazista. Quando tu pensa num neonazista, pensa num cara de cabeça raspada, tatuado de suástica até sei lá onde, com uma cara de, sei lá, de bully, com uma acne e meio desengonçado e que vai sair socando por aí. Não, eles não querem ser reconhecidos assim, eles querem ser reconhecidos de outra forma. Mas e ao mesmo tempo tem essa inconsistência de ao mesmo tempo que se portar bem, vai ter aqueles membros do grupo que, no caso, vão sair por aí e vão cometer ataques terroristas, vão cometer massacres, como a gente citou o do El Paso, teve antes do El Paso, o do El Paso remete ao massacre de Christchurch na Nova Zelândia, que o cara entrou na mesquita e filmou enquanto ele atirava em quem estava tendo aquele momento de culto lá, nos muçulmanos. E outros massacres que teve, que podem ser ligados à alt-right. Então tem além disso, isso tudo tem, digamos, como todo movimento social, tem essas
como a gente diria, umas coisas que meio que se contradizem. Então a ideia é mesmo passar a imagem de cidadão de bem. Bom, então partindo um pouco para uma visão mais ampla, eu queria que tu falasse um pouco sobre os impactos na política estadunidense e nas relações internacionais, como isso impacta essa Eu questão. creio que o impacto principal é isso de normalizar essas ideias. De normalizar, de tornar isso normal. As pessoas vão pensar, é verdade. A América é pra gente branca e o resto, quem não gostar, que deixe ela. É a América primeiro e a gente vai acreditar nisso. E esse tipo de eco que vai sendo aceitado pelo Trump e vai sendo repassado pelas outras pessoas do Partido Republicano e pela Fox News, tu vai chegar um tempo que tu, no caso, aceita isso de tanto que tu ouviu. Então, no caso, teve um estudo demográfico que demonstrou que já tinha, por exemplo, 6 milhões de americanos que, se tu perguntasse sem dizer que isso era da alt-right, eles estavam concordando com o que a alt-right dizia. Tu vai ter esse tipo... Primeiro, no nível doméstico, assim, agora no caso da administração, tu vai ter, no caso, o Trump já quebrando com certos acordos de direitos humanos, tu vai ter a administração Trump agindo contra imigrantes, tu vai ter ele falando coisas de mandar as pessoas embora, de esse discurso autoritário. E isso afeta o nível da democracia nos Estados Unidos. Tu vai ter a democracia nos Estados Unidos sendo afetada negativamente, vai se, digamos, esfarelando. Tipo, as pessoas vão estar acostumadas com algo mais autoritário e, no caso, a democracia meio que fica... perde. Por exemplo, os Estados Unidos, desde que o Trump se elegeu, ele perdeu nos rankings de democracia e de liberdade, níveis. Então, tipo... ele é os Estados Unidos, é a principal democracia no mundo, que tá acontecendo isso. Então, se isso acontece com os Estados Unidos e ele se torna mais autoritário, o que isso diz pro resto das democracias no mundo? E o que isso diz pros outros regimes autoritários no mundo? Porque se a principal democracia esfarela, os outros regimes autoritários, digamos, se fortalecem. E as pessoas começam a desacreditar na democracia. E a gente acredita que a democracia é a melhor forma de governo. Porque não... E por serem propagadas na internet, né? A gente vê grupos americanos influenciando grupos, sei lá, noruegueses que influenciam grupos australianos, e isso vai se passando, né? Isso vai enfraquecendo cada parte desses blocos. Sim, com certeza. Vai ter, digamos, formar uma ligação entre esses grupos nos Estados Unidos e na Europa e na Austrália e, de certa forma, daqui a pouco no Brasil, porque a gente vai lembrar da família dos Bolsonaro que se encontraram com o Stephen Bannon. E daí depois o Bolsonaro quer botar o próprio que se encontrou com o Stephen Bannon, o Eduardo Bolsonaro, como embaixador nos Estados Unidos. Então meio que tu começa a formar uma rede, meio que sem querer querendo, mas no fim querendo, de gente que tá alinhada a esse pensamento. Acho que isso vem muito de encontro para onde a gente queria chegar com essa entrevista, né? Não exatamente, mas... E assim como o Daniel perguntou, a gente tende a questionar como esses grupos... E é uma pergunta que eu acredito que é muito importante, sim. Mas como esses grupos tendem a interferir na política do país e que depois, mais tarde, por se propagar pela internet, ela consegue abranger o mundo todo. Mas a pergunta, talvez aqui, a pergunta acho que mais certa de entender isso era como a política dos Estados Unidos ajuda que isso se propague, né? Porque desde com o Trump a gente sempre ouve... Ele já se elegeu com o discurso de...
com um discurso de ódio, com um discurso anti-migração, com um discurso racista. Então, sempre teve isso na política do Trump. E agora essas pessoas só tiveram uma voz a mais para poder falar sobre isso, para poder propagar, para se sentirem mais à vontade de poderem fazer isso, e ataques massivos, massacres nos Estados Unidos, a gente sempre ouviu falar isso por uma política de armas que também o Trump defende muito e que faz parte dos Estados Unidos, né? É cultural. Mas eu acho que nesse caso seria a pergunta mais correta a se fazer seria como o Trump e a política atual dos Estados Unidos ajudou e ajuda para que esses fóruns continuem no ar e se propaguem, e como a política armamentista atual ela continua fazendo com que isso fique cada vez mais forte. E eu queria chegar nesse ponto para a gente poder passar para o próximo, que é trazer isso mais para perto da gente e como a gente pode ver a política atual no Brasil através da tua pesquisa. E se a gente consegue explicar o nacionalismo brasileiro, que desde 2015 e 2016 vem se mostrando cada vez mais forte, como a gente consegue identificar ele através da tua pesquisa? A gente pode, digamos, dar uma olhada e notar essas semelhanças com o alinhamento da família Bolsonaro com o Stephen Bannon e o alinhamento do Bolsonaro, tanto que eu lembro do plano de governo dele, que ele queria falar com Itália e Israel, e a gente tem essas ligações a outros estados no globo que estão com governos de extrema-direita. Então, no caso, eu não sei se a minha pesquisa consegue apontar isso muito fundo no Brasil, além dessas pequenas semelhanças. Até porque eu só estudei americanos. Mas, como a gente sabe que a direita brasileira e a extrema-direita brasileira gosta de imitar os americanos, são puxa-sacos, que é um nacionalismo meio estranho, a estética do Brasil é tipo assim, Brasil acima de todos, mas os Estados Unidos mais acima ainda. Então é meio que copião. Então tu vai notar essas pequenas semelhanças, mas não muito na estética, porque a estética da extrema-direita brasileira é diferente da extrema-direita americana. A gente vê que tem isso de querer se apontar como bons cidadãos quando eles estão falando deles mesmos, mas tu nota que eles querem se mostrar meio que um cara do povo que come com a camiseta do time falsificada e que fala de um jeito engraçado, de um jeito assim povão e que xinga, mas não tem ainda, não creio que a minha pesquisa consiga apontar muito além disso. Até porque ela é voltada para os Estados Unidos. Eu até entendo, até porque acredito que é muito recente também, eu acho que para conseguir identificar e em 4, 5 anos conseguir já montar uma estética para essa direita no Brasil, né? Mas eu acho que é importante a gente ter essa questão de assim como o Trump, de Bolsonaro, sim, assumir um discurso mais agressivo e ter dado voz, sim, para umas pessoas, mas eu acredito que sim, que a gente não consegue ainda dar essa cara. E como a gente falou antes no início desse episódio, a gente já vinha falando desde o ano passado, muita gente já vem falando sobre isso, que o Brasil ele se caracterizou mais nessa última eleição com o tiozão do WhatsApp e com campanha no Facebook, de gente que realmente usou o Facebook para se informar e no boca a boca e coisa assim. Então ainda eu acho que tem muita gente estudando isso ainda, eu acho que a gente tem que esperar mais um pouco para conseguir enxergar essa cara, essa face, essa estética. Mas acho que é isso. E eu acho que, assim, mais não encerrando ainda, mas a gente queria saber um pouco de ti agora na questão de que, por ser um tema relativamente pesado e por tu ter te infiltrado em fóruns, por tu ter visto, eu acho que muito discurso de gente assim, que estava realmente propagando ódio e não só ouvindo sobre isso, tu estava vendo as pessoas conversando sobre isso. E até queria mandar um beijo para um amigo, para Eduardo Brum, que ele faz esse trabalho aqui no Brasil, infiltrado em grupos de WhatsApp. Ele também diz que às vezes não dá para continuar, porque tu vê cada coisa e realmente.
Mas a gente queria ouvir de ti, de como é que essa pesquisa te marcou, e se em algum momento tu disse assim, não dá mais, não vou continuar, ou se isso não chegou a ocorrer, como é que foi para ti fazer essa pesquisa? Como foi para eu fazer essa pesquisa? Não afetou não a saúde mental, né? Pelo tipo de coisa que eu vi nesses fóruns. Mas eu digo que foi uma experiência muito importante. Eu tive a orientação correta. E eu creio que a minha pesquisa é super relevante pro momento atual. E eu vou continuar pesquisando nessa área. Mas enfim, foi difícil e doeu. Mas foi bom no final e eu creio que eu tô satisfeita com os resultados que eu obtive. Corajosa continuar, mas eu acho que é isso daí, sim, que nem tu falou, a tua pesquisa é muito relevante para entender muita coisa, e eu acho que ela agrega muito até para entender isso, porque, assim como tu disse de o Brasil ser muito copião dos Estados Unidos e, Brasil acima de tudo, mas não dos Estados Unidos, essas coisas assim, eu acho que é importante também porque a gente tende a querer sempre estabelecer paralelos Brasil e Estados Unidos. E a tua pesquisa ajuda, por exemplo, a gente não consegue ler o nacionalismo brasileiro através da tua pesquisa, porque são países totalmente diferentes, com culturas totalmente diferentes. E a gente vê muita gente, às vezes, querendo explicar o Brasil através dos Estados Unidos, com essa onda conservadora que vinha dos Estados Unidos explicar a onda conservadora do Brasil. E a gente até pode tentar em alguns pedaços, mas não no todo. Eu acho que a tua pesquisa ela ajuda muito nisso, a entender como é que funcionou lá, mas não necessariamente que vai ser a mesma coisa aqui. Até por ser totalmente diferente, né? Tem esse alinhamento agora da família Bolsonaro, mas tentar seguir, né? Mas e por último também, de acordo com os teus estudos, assim, eu acho que a gente já falou muito sobre isso, sobre a política do Trump ter encorajado os massacres e ainda continuar encorajando. Eu não sei se tu poderia falar sobre isso, mas como que, por exemplo, a política anti-armas do Trump, que ela não existe, e como ela poderia ajudar ou não, porque muitas pessoas, o pessoal fala e a gente até ouve muito sobre como é que funciona essa questão de comprar uma arma nos Estados Unidos ou não, e que depois mais tarde vem influencia hoje no Brasil, né? Mas como isso não ser evitado, porque eu acho que não cabe a ti, né, responder isso. Mas como tu acha que poderia ser feito e como poderia ser evitado, ou como que isso continua e encoraja muito, né? Assim como tu disse. Porque esse menino, o Patrick, que atirou em El Paso, ele começa no manifesto dele, tu já citou isso, saudando o pessoal que na Nova Zelândia atirou na mesquita, que gravou e postou isso. Então é uma coisa que tem precedente. Como é que tu acha que a gente consegue não parar com isso, mas identificar e essa política de Trump continua e vai continuar encorajando muitas pessoas? Sobre os movimentos, tem que rolar, como é que eles chamam, de plataforma, que é tirar a plataforma deles. Tipo, no caso de cortar o dinheiro que eles recebem pra, no caso, viajar e fazer outras coisas, pelo menos essas figuras mais conhecidas. Ter jeitos de continuar investindo em pesquisa para identificar quando alguém está sendo radicalizado. Investir, sei lá, em jeito de educar as pessoas para ver que os imigrantes não são ameaças. Elegendo gente que tá ligado em direitos humanos e tá preocupado com isso. Tirando o Trump da Casa Branca. Enfim, tem várias coisas que precisavam ser feitas para que não acontecesse mais esse massacre. E sim, obviamente, banir armas de capacidade de assalto, um rifle de assalto, das mãos das pessoas comuns. Não é para ter esse excesso. Pelo menos essa é a minha posição no caso de arma. Tipo, não é pra tu ter esse acesso fácil, que nem tem nos Estados Unidos, que um jovem aleatório pega e consegue comprar, sei lá, no supermercado, perto da esquina, uma arma que dá, sei lá, 100 tiros por minuto. E, enfim, uma arma de capacidade militar. Enquanto tu tiver esse nível de acesso,
por mais que a gente tente fazer essas outras coisas com a ideologia, vai ter casos que alguém vai pegar essa arma e vai usar pra fazer um massacre. E tipo, mas se ele tivesse uma faca, mas uma faca consegue ferir muito menos pessoas do que uma arma de assalto. E é mais fácil de tu deter alguém com uma faca na mão do que alguém que tá com uma AK-47 na mão. Mas enfim, como eu já disse, tirar a plataforma dessas pessoas. Vamos dizer que se tirou o 8chan, porque o 8chan, que foi onde ele postou que ele ia fazer, finalmente tirou o Soundflare, cortou, não vai estar mais lá. Então isso é importante também, mas é importante também a gente reconhecer dentro das redes sociais esses algoritmos que vão espalhar de um jeito ou de outro para essas pessoas. Se tu não tiver o conhecimento sobre o funcionamento delas, tu não tem como impedir. E tem que cobrar dessas empresas para que seja retirado esses conteúdos, de certa forma, tirar esses certos extremistas que têm essa fama, que são fáceis de conquistar, enfim. Tem muita coisa disso, principalmente nas redes sociais principais, no caso, Twitter e o YouTube. Eu acho que esses são os passos principais, no caso. Então, eu acho que... Bom, então... Acho que é isso, né, Joyce? Sim, não, eu tenho sim mais umas coisas. Eu queria não trazer mais pra perto, mas eu acho que valeria a pena fazer não uma entrevista com a Isa parte 2, né? Mas a gente conseguir falar mais sobre essa questão, não exatamente assim pro Brasil, né? Mas de como isso acaba afetando sim em várias medidas, e a gente tentou explicar lá no meio dessa conversa de como a política do Trump interfere nesses grupos, ou de como esses grupos interferem na política de Trump, porque esse grupo, em grande medida, elegeu o Trump. Então, em grande medida, ele também precisa responder os anseios desses grupos. Então, é muito bizarro e é muito ingênuo, eu acredito, pensar que o discurso dele vai mudar. Então, que nem a Isa falou, o ideal seria tirar ele da Casa Branca, porque ele vai continuar respondendo esses grupos, porque foram esses grupos que elegeram ele. E só para contextualizar, né, eu acho que todo mundo que ouve a gente sabe que é todo mundo do Rio Grande do Sul, né? E eu não sei se vocês viram que essa semana se passou, o deputado do PSL aqui do Rio Grande do Sul pediu para que um calibre 38 fosse parte da pilcha do gaúcho. Levou para ser votado, mas depois de, claro, muitas críticas, ele refutou e disse que ainda vai analisar para depois levar para a Assembleia para ser votado novamente. Então, claro, que nem a gente falou agora, que a Isa disse, a pesquisa dela, ela não consegue fazer uma leitura do Brasil, mas eu acho que sim, cabe a gente ficar, não esperto, né, porque não é essa palavra, né, mas ficar muito atento e suportar as pessoas. E eu acho que o importante agora é suportar as pessoas que estão pesquisando nessa área no Brasil, porque daqui a pouco a gente começa a ver a cara. E o Brasil, de novo, vamos lá, a gente sabe, o Brasil é muito grande, então a gente vai ver uma cara de um nacionalismo que é muito diferente no norte e no sul, né? Principalmente no sul. Então, assim, a gente suportar e entender essas pessoas, assim, eu acho que esse é o próximo passo, vai ser muito importante. Eu acho que, em grande medida, agora é agradecer a Isa pela entrevista maravilhosa. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa? É só lamentar que, mais uma vez, aconteceu esse tipo de coisa que poderia ter sido, de certa forma, evitada, e que continue, que isso é só, sei lá, a ponta do iceberg. Enquanto acontece toda vez isso, um cara matou não sei tantas pessoas ali, de imigrantes, a gente também tem que lembrar que a administração Trump tá trancando inúmeros imigrantes em uma coisa que é um campo de concentração, e separando crianças de seus pais, e tem gente morrendo nesses campos de concentração. Então, enfim, é mais uma ligação que a gente pode ver e que aparentemente não tem jeito de melhora em tempo curto, assim. Não tem uma saída óbvia agora. E é isso. E é ficar
eu acredito que também é ficar muito atento, que nem tu disse, assim, de como isso começa, né? Como isso se manifesta. E muitas vezes é como. Não sei se eu posso dizer que o racismo seria a base para esse tipo de comportamento, para esse nacionalismo, mas a gente começa a perceber que é num discurso que muitas vezes ele nem é real, ele é muito simbólico. De, por exemplo, assim, esses latinos que estão vindo para os Estados Unidos para roubar os nossos empregos e coisas assim, que a gente já ouviu falar muito sobre isso. Essas pessoas que estão vindo para cá para estuprar as pessoas, ou para roubar, ou para ficar na rua. E tu começa esses discursos de ódio e muitas vezes, se tu vai ver na estatística dos Estados Unidos e da maioria dessas cidades que são muitas vezes fronteiriças com o México, a verdade é que o número de incidentes e de pessoas que são, como que eu posso dizer, que são pegas pela polícia cometendo crime à mão armada, assim, em flagrante, muitas vezes não são latinos e são sim estadunidenses, são cidadãos estadunidenses. Então, assim, eu acho que é ficar muito esperto o quanto o discurso ele é real. Claro, a gente já falou sobre isso em outros episódios, e eu acho que nesse caso cabe também pra gente aqui trazer mais pra perto pro Brasil e para outros lugares do mundo, de como isso se manifesta de forma diferente. E como tu disse, né, Joyce? Tem que ficar atento. Agora a gente, né, nesse episódio a gente conseguiu ter uma noção, mas é sempre bom pesquisar mais para conseguir identificar e denunciar, se for o caso. Então é muito importante pesquisar e ficar sempre atento a essas redes sociais e esses posts aí. Então, não sei se Joyce quer falar mais alguma coisa, ou a Isa. Não, só agradecer a minha participação especial aqui de forma diferente. Foi legal participar de outra forma aqui no Dricast. A gente agradece. Muito obrigado, Isa. Muito obrigado, Joyce. E vou lembrar mais uma vez, para quem ouviu até aqui, vá lá no Twitter, segue a gente no @Dricast_ e no Facebook, se quiser curtir também, vai lá e curte a gente. Então era isso. Até a próxima. Falou! Falou!